Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 197º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Ao todo, foram levadas 4.600 pessoas. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candelabros, os recipientes de incenso e as taças, tudo o que fosse de ouro ou de prata. Quanto às duas colunas, ao mar de bronze e aos 12 touros de bronze que o sustentavam, e que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma era de 8 metros, e um cordão de 5,35 metros a cercava. Eram ocas, e a grossura do metal era de 10 centímetros. Sobre ela havia um capitel de bronze. A altura de cada capitel era de 2,20 metros. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhantemente a esta, era a outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados. Todas as romãs sobre a obra de rede ao redor eram 100. Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Queimará como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram Jacó e destruíram as suas moradas. Não nos faças pagar pelas iniquidades de nossos pais, que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Seja manifesta entre as nações e diante dos nossos olhos a vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros com teu grande poder. Preserva os que estão condenados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes mais as afrontas com que te afrontaram. Quanto a nós, teu povo e as ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde e falam com arrogância,
Todos os que praticam a iniquidade se vangloriam. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros, e assassinam os órfãos. E dizem: o Senhor não está vendo, o Deus de Jacó não faz caso disso. Prestem atenção, ó estúpidos dentre o povo, e vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Bem-aventurado, Senhor, é aquele a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não irá desamparar a sua herança. Nos tribunais voltará a imperar a justiça, e todos os de coração reto a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém, multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Será que pode associar-se contigo o trono da perversidade, que forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida dos justos e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor é o meu alto refúgio. O meu Deus é o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela maldade deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. A respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado a seguinte ordem a Nebuzaradã, o chefe da guarda: trate de encontrá-lo, cuide bem dele e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele lhe disser. Assim, Nebuzaradã, o chefe da guarda, Nebuzaradã, Rabessariz, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim, Jeremias habitou no meio do povo. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele amarrado com correntes no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. O chefe da guarda chamou Jeremias de lado e lhe disse: o Senhor, seu Deus, pronunciou esta calamidade contra este lugar. Agora o Senhor trouxe e fez o que tinha anunciado. Tudo isto aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram à sua voz. Agora, eis que hoje estou soltando as correntes que estavam em suas mãos. Se for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas, se não for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, fique aqui. Veja, toda a terra está diante de você. Vá para o lugar que for do seu agrado e melhor para você. Mas, visto que Jeremias demorava a se decidir, o capitão lhe disse: volte para junto de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá,
e more com ele no meio do povo. Ou, se quiser ir para qualquer outro lugar, vá. O chefe da guarda deu-lhe mantimentos e um presente, e o deixou ir. Assim, Jeremias foi para junto de Gedalias, filho de Aicão, em Mispa, e morou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Quando os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, como governador da terra, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados ao exílio para a Babilônia, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o netofatita, e Jezanias, filho do Macaatita. Com eles estavam os seus soldados. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia, e tudo irá bem com vocês. Quanto a mim, eis que ficarei em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Quanto a vocês, colham as uvas para o vinho, as frutas de verão e o azeite. Ponham tudo nas suas vasilhas e morem nas cidades que vocês tomaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente em Judá, e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como governador sobre eles. Então, todos esses judeus voltaram de todos os lugares para onde tinham sido dispersos e vieram à terra de Judá, para junto de Gedalias, em Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em grande abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam no campo foram até Gedalias, em Mispa, e lhe disseram: você sabia que Baales, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Então Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo, em Mispa: irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que deixar que ele venha para assassiná-lo, fazendo com que todo o Judá que se reuniu à sua volta seja espalhado e venha a perecer o remanescente de Judá? Mas Gedalias, filho de Aicão, disse a Joanã, filho de Careá: não faça isso, porque isso que você está dizendo a respeito de Ismael é falso. E sobre o povo que havia ficado na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deixado ali, ele nomeou como governador Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Quando os capitães dos exércitos, eles e os seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o netofatita, e Jazanias, filho do Macaatita. Com eles estavam os seus soldados. Gedalias jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia, e tudo irá bem com vocês. Porém, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era da família real, foi até Mispa com 10 homens. Eles atacaram Gedalias e o mataram. Também mataram os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real e um dos capitães do rei, foi até Mispa com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicão. Enquanto comiam juntos em Mispa, Ismael, filho de Netanias,
E os 10 homens que estavam com ele se levantaram e mataram a fio de espada Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Assim, mataram aquele que o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa e os caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. No dia seguinte, antes que alguém soubesse da morte de Gedalias, vieram alguns homens de Siquém, de Siló e de Samaria. Eram 80 homens, com a barba raspada, as roupas rasgadas e com cortes na pele, trazendo consigo ofertas de cereais e incenso, para levarem à casa do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa para encontrar-se com eles, chorando enquanto caminhava. Ao encontrá-los, disse-lhes: venham encontrar-se com Gedalias, filho de Aicão. Mas, quando eles chegaram até o meio da cidade, Ismael, filho de Netanias, e os que estavam com ele, mataram aqueles homens e jogaram os corpos num poço. Mas houve 10 homens entre eles que disseram a Ismael: não nos mate, porque temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso, ele desistiu e não os matou, como havia feito com os outros. O poço em que Ismael jogou todos os cadáveres dos homens que havia matado, juntamente com o corpo de Gedalias, é o mesmo que o rei Asa havia cavado na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo poço que Ismael, filho de Netanias, encheu de cadáveres. Ismael levou cativo todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que havia ficado em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, o governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu em direção ao território dos filhos de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele ouviram falar de todo o mal que Ismael, filho de Netanias, havia feito, levaram consigo todos os seus homens e foram lutar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael havia levado cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para o território dos filhos de Amon. Então todo o povo, desde o menor até o maior, junto com os capitães das tropas, se levantaram e foram para o Egito, porque tinham medo dos caldeus. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele, reuniram todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, havia levado cativo de Mispa, depois de ter matado Gedalias, filho de Aicão, isto é, reuniram os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que havia recuperado em Gibeão. Seguiram adiante e pararam em Jerute-Quimã, que fica perto de Belém, para dali irem para o Egito, por causa dos caldeus. Estavam com medo dos caldeus, porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Então todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: apresentamos a você a nossa humilde súplica, para que você ore ao Senhor, seu Deus, por nós e por este remanescente, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com seus próprios olhos. Ore pedindo que o Senhor, seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. O profeta Jeremias respondeu:
eu ouvi o pedido de vocês. Vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo que o Senhor lhes disser em resposta, eu o declararei a vocês sem ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor, seu Deus, nos disser por meio de você. Seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco, ao obedecermos à voz do Senhor, nosso Deus. Depois de 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, todos os capitães dos exércitos que estavam com ele e todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a súplica de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, então eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês para os salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês e os faça voltar a esta terra. Mas, se vocês disserem: não ficaremos nesta terra, se desobedecerem à voz do Senhor, seu Deus, e disserem: não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem passaremos fome, e ali vamos morar, nesse caso, ouça a palavra do Senhor, o remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: se tiverem o firme propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará, e a fome que vocês receiam irá no encalço de vocês até o Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos os que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, de fome e de peste. Não haverá um só que sobreviva ou escape do mal que trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: assim como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês quando entrarem no Egito. Vocês serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche, e nunca mais verão este lugar. O Senhor disse a vocês, que são o remanescente de Judá: não vão para o Egito. Estejam certos de que hoje eu faço esta advertência. Vocês estão se enganando à custa da própria vida, porque me enviaram ao Senhor, seu Deus, dizendo: ore por nós ao Senhor, nosso Deus. Depois, conte-nos tudo o que o Senhor, nosso Deus, disser, e nós o faremos. Mas, agora que eu lhes contei tudo isso, vocês não deram ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, não fazendo nada do que ele me mandou dizer. Agora, pois, estejam certos de que morrerão a espada, de fome e de peste, no mesmo lugar aonde desejaram ir para morar. Chegamos ao fim da leitura de nosso 197º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.